E já vou compartilhar com vocês a minha área de trabalho. Então, pessoal, a aula de hoje é o encontro 8 aí de máquinas elétricas 2. Né? Inicialmente, vou passar aí os informativos, reforçar, né, a atividade do professor da primeira VA valendo 1.000 pontos, né, que são os resumos manuscritos, né, no mínimo de uma folha, né, 2 páginas por sessão, das sessões das unidades 1 e 2. Sessões 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3. Uma observação aqui, a entrega dos resumos, eu tinha colocado ela para o dia 26, até dia 26. Né? Eu tive que antecipar aí, ó, para o dia 23, porque eu vou ter que lançar as notas do dia 24. Então, ó, atualizem aí, ó, a entrega dos resumos até dia 23, próxima quinta-feira, né? Por foto pelo WhatsApp, a maioria das pessoas está enviando por foto pelo WhatsApp, que é mais prático, né? Ou também podem mandar por e-mail. Escaneados e agrupados em um arquivo PDF por e-mail. E também agora tem a avaliação oficial da primeira VA valendo 1.000 pontos, né? Que é uma atividade avaliativa com 10 questões, cada questão valendo 100 pontos. Tudo isso aí já está postado lá no AVA, né? Sempre eu estou postando na aula da unidade 1, seção 1.1. Eu também enviei no grupo de WhatsApp. Né? A entrega também, ó, até dia 23/4, né? Por foto pelo WhatsApp. Estou achando mais simples. Ou escaneados e agrupados em um arquivo PDF por e-mail. Né? E o lançamento das notas da primeira vez é dia 24/4. Então, ó, vamos enviar tudo até no dia 23/4. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Então, aqui, ó, vocês já estão com a atividade avaliativa aí? Eu enviei para vocês, são aquelas 10 questões, né? Respondam aí, né, no cartão resposta, que fica mais fácil para eu corrigir, ó. Aqui o número do aluno, certo? O Com os senhor quer que códigos. envie só o cartão resposta? Ah, se você quiser enviar só o cartão resposta, tudo bem, né? É bom enviar a resolução pelaquela questão depois de... Ah, professor, eu fiz isso aqui, você não considerou, entendeu? Então seria bom também enviar a foto da resolução. Beleza. Aqui, né? Esse aqui é só para... Tem as 6 questões objetivas, né? Que eu retirei lá daquela lista que eu tinha mandado para vocês lá no início das aulas, quando elas passaram a ser aulas remotas. Aí vocês já vão fazendo o resumo e já vão respondendo as questões objetivas, né? As questões discursivas, né? Por que As de vocês estão cálculo. todos no mudo, hein? O microfone tudo desligado. Todos no mudo. Vou ativar o mudo aí de todos. Quando quiser fazer uma consideração, é só habilitar aí o microfone e me chamar. Mais alguma dúvida aí em relação à prova? Outro ponto também, ó, é a avaliação continuada aí, ó. A questão lá das atividades transversais, né? O desafio nota máxima, estudo dirigido, completar as unidades 1 e 2 do AVA. Não se esqueçam aí da avaliação continuada. Certo? Alguma dúvida em relação aos informativos? Então, ó, prazo final aí, certo? Prazo final, dia 23, ó, na quinta-feira. Porque no dia 24 eu já
vou lançar as notas, certo? Então, vamos começar a aula aí, né? Hoje vamos fazer uma aula de exercícios, vou resolver os exercícios da lista, né? E também separei aí outros exercícios aí das unidades 1 e 2, para a gente reforçar aí esses conteúdos iniciais aí de máquinas 2. Certo? Então vamos lá. Vamos começar aí com o exercício número 1. Então vamos lá. Um motor composto de 10 HP em derivação curta é alimentado por uma fonte de 120 volts. A corrente com carga máxima é de 86 amperes. A resistência do campo em derivação é 90 ohms, a resistência da armadura de 0,07 ohm e a resistência do campo série de 0,06 ohm. Calcule. Letra A corrente do campo em derivação, a corrente na armadura, a força contra eletromotriz, ó, FCEM é força contra eletromotriz, a eficiência com carga, as perdas no cobre em condições de carga máxima e as perdas por rotação, certo? Aqui a gente está falando, ó, de um motor de corrente contínua, certo? Motor de corrente contínua. Depois disso, ó, se ligarmos esse mesmo motor através de uma derivação longa, aqui ó, era derivação curta inicialmente, depois a gente religa ele em derivação longa. Mantendo-se os mesmos parâmetros dados, recalcule as quantidades pedidas nos itens A a F, certo? Quantidade, ó, quantidades pedidas, né? Pedidas. Os itens A a F. Certo? Vamos rever aí um pouco da teoria, né? Aqui, né? Vamos ver a constituição de uma máquina de corrente contínua, como a gente já vem falado, né? Os principais componentes da máquina de corrente contínua, o estator, que é o campo da máquina, né, de corrente contínua, e aqui a gente tem, ó, a armadura, que é o rotor, né? O estator é o campo, o rotor é a armadura, certo? Um elemento também fundamental aí nas máquinas de corrente contínua, todas elas possuem, é o comutador. No interior da máquina, a tensão é alternada. No exterior da máquina, a tensão é contínua, né? A corrente é contínua. Então, quem faz essa conversão aí, ó, de alternada para contínua, ó, é o comutador, certo? Aqui a gente tem o eixo longitudinal de uma máquina de corrente contínua. Vamos revisar aí, né? A vista do estator aqui, ó. Esse aqui é o estator da máquina aqui. Os enrolamentos do estator que geram o campo, e esse aqui é o rotor da máquina, né, que é a armadura da máquina. Aqui a gente tem o comutador, as escovas de carbono, ó, certo? Que é onde vai estar o circuito externo. Se for gerador, ele vai para uma carga elétrica, né? Porque o gerador entra energia mecânica, sai energia elétrica. Se for motor, está conectado a uma fonte, né? Porque vai entrar elétrica e sair mecânica. Vamos ver aí, ó, os diagramas esquemáticos das máquinas de corrente contínua, né? A gente tem dois tipos, ó. A máquina de corrente contínua de excitação separada, né? O campo e a armadura, ó, estão em circuitos eletricamente separados, ó, certo? A conexão é magnética, somente magnética. E a gente tem as máquinas corrente contínua autoexcitadas. E a gente tem de 4 tipos, ó. Em derivação, em série, composto em derivação curta e composto em derivação longa. Vamos ver aqui, ó. Na máquina CC de excitação separada, aqui está o circuito do campo e aqui está o circuito da armadura separados. Já aqui, ó, campo e armadura estão no mesmo, tem conexão elétrica, né? Em derivação, você só tem um campo, que é o campo em derivação. Ele está em paralelo com a armadura.
Em série, ó, você só tem o campo em série com a armadura, o próprio nome já diz. No composto, você tem os dois campos, ó, o campo em derivação, que está em paralelo com a armadura, e o campo série, ó, que está em série, né, com a armadura em paralelo com o campo em derivação. E você tem o composto em derivação longo, ó. O campo em derivação está em paralelo, ó, com a armadura, que está em série com o campo em derivação, em série, ó. Certo? Aqui é a diferença, ó. Quando é derivação curta, ó, essa conexão do campo em derivação fica aqui, ó. Quando é derivação longa, você traz ela para cá, ó. Aí ele fica, ó, em paralelo, ó, com a armadura mais o campo série, da derivação longa. Vamos ver aqui, ó, os circuitos, né, elétricos equivalentes das máquinas, né? Então aqui, ó, na máquina de excitação separada, né? Aqui é o circuito da armadura, né? Uma resistência da armadura, mas o EA, alguns livros chamam EA, alguns livros chamam de VG, ó, mas isso aqui, ó, é a tensão na armadura. Se for gerador, essa tensão a gente chama de força eletromotriz. Se for motor, é a força contra-eletromotriz. Certo? E aqui está o circuito do campo. Está a resistência do campo, a indutância, a tensão de campo, aqui a tensão da armadura. E nas autoexcitadas, ó, o que a gente faz? Onde está a armadura, ó, o que vem? Sempre uma resistência, que é a resistência da armadura, mais uma tensão, ó. Esse VG aqui, ó, que é o mesmo EA que está aqui. Se for gerador, esse VG é a força eletromotriz. Se for motor, é a força contra-eletromotriz. E onde tem o campo, tem uma resistência. Ó. Se for em derivação, ó, eu tenho um RD. Se for em série, eu tenho um RS. Tá vendo? Então, a armadura é um RA, em série com um VG, e o campo é uma resistência. Ó. Se for derivação, é o RD, se for série, é o RS. O composto tem os dois campos, ó, o RD e o RS. Ó. Aqui é em derivação curta e aqui é em derivação longa. Certo? VT é a tensão dos terminais da máquina. E o VTA, ó, vai ser a tensão dos terminais da armadura. Tá vendo? Engloba aqui o RA e o VG. Agora aqui, ó, se for gerador, ó, a energia é gerada na máquina, então ela sai da máquina. Agora, se for motor, ele recebe energia de uma fonte, né? Entra elétrica, então a corrente entra na máquina, certo? Então vamos voltar ao problema, né? A gente fez aí essa revisãozinha aí da teoria, vamos voltar ao problema. Lá no problema, o que ele disse? Ó? Então é um motor, né? O que é motor? É uma máquina elétrica, cuja entrada é a potência elétrica, a potência de entrada é elétrica, e a saída é mecânica. A potência de saída é uma potência mecânica. Ele disse lá no enunciado, ó, que a potência do motor é de 10 HP. Essa potência é a potência de saída, ó. É a potência mecânica do motor, ó, 10 HP. 1 HP, ó, horsepower, é 746 watts. Certo? É diferente de um CV, que é um cavalo, que é 736 watts. Certo? Então, vamos passar aqui a potência de saída, ó, a potência mecânica do motor para watts. Então, vai ficar 10 vezes 746, vai dar 7.460 watts. Né? Ou em quilowatts, né, divide por 1.000, 7,46 quilowatts de potência. Isso aqui é a potência de saída, certo? O que é que ele disse também? Ó, que a tensão dos terminais da máquina é de 120, a corrente de carga é de 86 amperes, e as resistências do campo em derivação é 90, da armadura é 0,07 e do campo série 0,06. Então, ele já deu esses dados aí. Primeiro, ele quer que a gente faça a análise para derivação curta. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa é uma análise para um motor composto em derivação curta. Né? Primeira coisa é fazer o desenho.
né? Como a gente viu, ó, aqui está o circuito da armadura, né? Você tem a resistência da armadura mais a fonte, que no caso é a força contra-eletromotriz. Como é derivação curta, ó, o campo em derivação está conectado nesse ponto aqui, ó, entre a armadura e o campo série. Se fosse derivação longa, ó, isso aqui viria para cá, certo? E vamos lá, né? Colocar os dados. Vamos voltar aqui. Vamos pôr os dados aí. Primeira coisa aí, a gente tem que a tensão dos terminais da máquina é 120 volts. Isso foi dado no enunciado do exercício. Ele diz também, ó, que a resistência do campo de derivação, o RD, é de 90 ohms. A resistência na armadura é de 0,07 ohms. Né? E a resistência do campo série, 0,06 ohms. E aqui a gente tem, ó, o VG. Ó. Como é motor, o VG é a força contra-eletromotriz. Vamos lá. Primeiro passo. Se é um motor, ó, a corrente está entrando na máquina. Ó. Ele também deu esse dado no enunciado do problema. Está entrando 86 amperes. Se fosse gerador, ela estaria saindo da máquina. Né? Como é motor, ó, entra elétrica. Então, está entrando 86 amperes. Agora, vamos fazer a análise desse circuito, para determinar o que ele está pedindo. Vamos voltar lá em circuitos 1. Lembra lá de circuitos 1. Ó. Primeira coisa, né, vamos pôr um referencial aqui, ó. Então, vamos colocar aqui como se fosse 0 volt, né? Esse potencial aqui 0 volt. Como aqui é 120 volts, ó, o potencial aqui, ó, nesse ponto é de 120 volts. Passando uma corrente de 86 amperes no resistor de 0,06, eu sei a queda de tensão em cima do resistor, ó. V é igual a RI, ó, 0,06 vezes 86 amperes, que dá 5,16. Se o potencial nesse ponto é 120 e eu tenho uma queda de 5,16, vai aparecer nesse ponto aqui um potencial de 114,84. Se aqui o potencial é zero e aqui o potencial é de 114,84, qual é a diferença de potencial em cima do resistor do campo em derivação? 114,84 volts, certo? Se eu tenho a tensão e a resistência, eu consigo calcular a corrente, ó. É só pegar a tensão, 114,84, e dividir por 90. I é igual a V sobre R. Vai dar uma corrente de 1,276 amperes. Agora analisem aqui, ó. Se está chegando a 86 amperes, nesse ponto, nesse nó aqui, ó. Está saindo para cá, 1,276, quanto que vai para a armadura? A diferença, ó. 86 menos 1,276, que dá 84,724 amperes. Sei a corrente que vai para a armadura. Ó. Tá passando a corrente numa resistência, eu sei a queda de tensão. V é igual a R, que é 0,07, vezes a corrente, que é 84,724. Então, a queda de tensão aqui, ó, em cima do RA, vai ser de 5,93068. Se eu sei que esse ponto ó, tem um potencial de 114,84 e aqui tem uma queda de 5,93068, nesse ponto aqui o potencial vai ser de 108,90932. Como aqui o potencial é zero, eu consigo calcular ó, a força contra-eletromotriz. Ela é de 108,90932. Certo? Com isso, a gente já tem aí todos os elementos do circuito equivalente do motor. Então, vamos responder aqui o que ele pediu, né? Letra A. Qual é a corrente no campo em derivação? A corrente que passa no campo em derivação é 1,27, ó. 1,276. A corrente da armadura. Vamos voltar lá. A corrente na armadura, ó, aqui entra aqui na armadura, 84,724. 84,724. A força contra-eletromotriz, 108,91. 108,91.
Na letra D, ele pediu a eficiência da máquina, né? O que é a eficiência? É a potência de saída dividido pela potência de entrada. Isso aqui é um conceito físico, né? Rendimento é saída sobre entrada. A saída, a gente já viu lá no enunciado do exercício, né? Vamos lembrar lá, ó. Lá no enunciado do exercício, ó, a saída era de 10 HP, ó. Em watts, 7.460 watts, certo? E a entrada? A entrada vai ser o quê? Ó, a potência que está entrando, ó. Se o motor, ó, é um motor de 120 volts, que está entrando numa corrente de 86 amperes, eu consigo calcular a potência de entrada, ó. Ela vai ser, ó, a tensão terminal, nos terminais da máquina, vezes a corrente que entra no motor, ó, 120 vezes 86, que dá 10.320 watts, tá? 10,32 quilowatts. Como a saída é de 7,46 kW, né, 7.460 watts, e a entrada é de 10,32 kW, ó, o rendimento vai ser de 0,77229, que em porcentagem dá 72,29%. Então, essa daí é a eficiência do motor, ó, 72,29%. Na letra E, ele está pedindo as perdas no cobre. Né? O que são perdas no cobre? As perdas no cobre são as perdas devido a efeito térmico nos resistores. Ó. Como está passando corrente no resistor, ó, ele vai dissipar energia, ó, que é perda. Né? Dissipar energia térmica. Então é só calcular, ó, a potência dissipada nos resistores e somar. Então tem resistor aqui, ó, do campo série, do campo derivação e da armadura. Então é só pegar o que, ó, a potência, né? P é igual a V vezes I. Como a tensão é igual a isso, a RI, a potência vai ser RI ao quadrado. Então eu vou pegar aqui, ó, o resistor 90 vezes a corrente, ó, 114, vezes a corrente, quer dizer, ó, 1,276 amperes ao quadrado. Essa resistência do campo sério, ó, 0,06 vezes a corrente, 86 ao quadrado. E essa resistência 0,07 vezes essa corrente aqui, ó, 84.724 ao quadrado. Certo? 90 vezes 1,276 ao quadrado. 0,06 vezes 86 ao quadrado, mais 0,07 vezes 84.724 ao quadrado. Eu vou ter como perdas no cobre, ó, 1.092,77 watts. E na letra F, ó, nas máquinas elétricas, além das perdas no cobre, a gente tem as perdas rotacionais. Ó. As perdas totais da máquina, ó, são dadas pelas perdas no cobre mais as perdas rotacionais. Quanto de perda total que eu tive? Ó? A perda total vai ser a entrada menos a saída, porque está entrando na máquina, ó, 10,32 kW, ó, 10.320 watts. Essa é a potência elétrica que entra no motor. E está saindo da máquina, ó, 7,46 kW, 7.460 watts. Então, a perda total é de 10.320 menos 7.460, ó, dá 2.860 watts. Se está perdendo 2.860 watts e no cobre a perda é de 1.092,77, as perdas rotacionais vão ser a diferença. Então, 2.860 é igual a 1.092,77 mais as perdas rotacionais. Isolando aqui, ó, de perdas rotacionais, ó, eu vou ter 1.767,23 watts. Certo? Entenderam aí alguma dúvida? Quer que volta algum ponto aí desse exemplo? Entendi. Entendeu? A aula Então, está sendo gravada, professor? a aula está sendo gravada. Uhum. Então depois eu volto e vi, porque senão vai perder muito tempo. Todas as aulas são gravadas e ficam disponibilizadas para vocês. Certo?
Lá no enunciado do exercício, ele também pede para a gente fazer. A gente fez em derivação curta, né? Derivação curta. Foi o que ele pediu, né? Vamos lembrar aqui. Derivação curta, né? O campo em derivação, ó, estava nesse ponto aqui. Ele pede também, ó, para a gente fazer o mesmo exercício em derivação longa. Certo? Vamos voltar aqui, ó. Com os mesmos dados, agora a gente vai fazer, ó, através de uma derivação longa. Certo? Então, aqui, ó. Então, agora, tá vendo, ó? Aqui tá a armadura, ó, RA com o VG, a força contra-eletromotriz, e aqui tá o campo sério, o RS. Agora, o campo de derivação, ao invés dele estar conectado nesse ponto aqui, ó, ele tá aqui. Certo? Então, vamos os mesmos dados, ó. A tensão nos terminais da máquina, 120. A resistência do campo de derivação, 90. A resistência da armadura, 0,07. Do campo série, 0,06. E aqui eu tenho a força contra-eletromotriz, certo? Agora a gente vai fazer a mesma análise, né, só que agora para o motor composto em derivação longa, certo? Eu vou deixar vocês resolvendo esse aqui, vou dar uns 10 minutinhos para vocês resolverem, certo? E aí vocês podem tirar dúvida, eu vou ficar aí à disposição de vocês. Ó, deem um print aí ou anotem aí para vocês resolverem esse exercício. Então vamos fazer a análise aí, ó, e calcular, né? Ele pede a corrente do campo de derivação no enunciado, né? A corrente da armadura, a força contra-eletromotriz, o rendimento, as perdas no cobre e as perdas rotacionais da máquina. Tá certo? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Daqui a pouco a gente corrige. Pessoal, foi só o meu que ficou mudo? Não, eu deixei no mudo para vocês fazerem.
esse exercício aí. Daqui a pouco eu vou corrigir.
E aí, pessoal, alguém fez o exercício? Chegaram o resultado? Vocês estão aí? Desistiram da aula já? Estamos aqui. Então vamos lá, ó, vamos corrigir o exercício. Da mesma forma, né? Vamos lembrar lá de cálculo de circuitos 1. Né? Primeiro passo, vamos pôr um referencial aqui, ó, 0 volt. Se a tensão aqui é de 120 volts nesse potencial. Então aqui, ó, se aqui é 120, aqui é 0, a tensão em cima aqui dessa resistência é de 120 volts, que é o potencial mais alto, o potencial mais baixo. Se eu tenho tensão e a resistência, eu consigo calcular a corrente. O que é corrente? V sobre R, ó, 120 sobre 90, que vai dar 1,33 amperes. Alguém chegou nessa corrente? Ó, tá chegando 86. Então, descendo para cá, 1,33. Quanto que desce para cá? 86 menos 1,33. 54,67. Se eu sei a corrente que passa numa resistência, eu sei a tensão, ó, V é igual a RI. Então vai dar, ó, 5,08. 0,06 vezes 84,67, 5,08. Como no sentido da corrente eu tenho queda de tensão, ó, se esse ponto é 120 menos o 5,08, esse ponto aqui vai ser de 114,92 volts. Continuando aqui, ó, a corrente vai passar na resistência da armadura, ó, 0,07. Então, eu sei a queda de tensão em cima desse resistor, ó, V é igual a R, 0,07 vezes a corrente, ó, 84,67, vai dar 5,93. Se nesse ponto aqui, ó, o potencial é de 114,92 e aqui tem uma queda de 5,93, nesse ponto aqui o potencial vai ser de 108,99. E, consequentemente, ó, a força contra a eletromotriz vai ser de 108,99 volts. Certo? É um circuito elétrico bem simples, né? Esses de máquinas de corrente contínua. Então, agora a gente pode responder as perguntas, né? A corrente no campo de derivação, tá aqui, 1,33. A corrente na armadura, passa aqui na armadura, ó, 84,67. A força contra a eletromotriz, que é o VG, 108,99. O rendimento, ó, a potência de saída, a gente já tinha, né, 10 HP, que dá 7,46 kW, e a de entrada, ó, continua a mesma do derivação curta, ó, que é a entrada, né, tensão vezes a corrente de entrada, ó, 120 vezes 86. 10.320, 10,32, ó. Então, vai ficar o mesmo rendimento, ó, 72,29%. Ó. Então, não importa se é derivação curta ou longa, o rendimento da máquina continua o mesmo. Porque a saída e a entrada continuam as mesmas. As perdas no cobre, RI ao quadrado. É só pegar as resistências e multiplicar pelas correntes ao quadrado. Então, 90 vezes 1,33 ao quadrado, mais 0,06 vezes 84,67 ao quadrado, mais 0,07 vezes 84,67 ao quadrado. Vai dar 1.091,17. Para achar as perdas rotacionais, ó, as perdas totais são as perdas no cobre mais as rotacionais. Quanto que teve de perda? Ó, é a entrada, 10.320, menos a saída, ó, 7.460. Então, teve uma perda de 2.860 watts. Desses 2.860, ó, a gente já calculou aqui, ó, que 1.091,17 foi no cobre. Então, de rotacionais ficou 1.768,83. Certo? Dúvidas aí nesse exercício? Não. Então, vamos seguir aí. Ó. Exercício número 2. Vamos lá. Ainda corrente contínua. Em uma máquina de corrente contínua, uma resistência externa é acoplada ao circuito de armadura, de forma a realizar o controle de velocidade da máquina. Isso aí já é lá da unidade 2. Ó. Quem já fez o resumo já viu isso aí, né? Seção 2.1.
Se a resistência de armadura é de 0,5 ohms e a resistência externa varia de 0 a 10 ohms, determina os valores máximo e mínimo do torque de partida da máquina quando Ka vezes Φ é igual a 0,903 e VA é igual a 50 volts. Então, esse aqui é um exercício que continua ainda em máquina de corrente contínua, né? Vamos pegar os dados aqui. Ele diz que a resistência da armadura é de 0,5. Foi adicionado aí, né, uma resistência externa ao circuito da armadura para controlar aí a velocidade da máquina, né, que vai de 0 a 10. Vai de 0 a 10 ohms, né, um reostato. Então, o valor mínimo é de 0 e o valor máximo é de 10 ohms. A constante da armadura vezes o fluxo já foi dada, 0,903, e a tensão da armadura é igual a 50 volts. Tensão na armadura é igual a 50 volts. Lá da seção 2.1, ó, a gente sabe o que, ó. Essa daqui é a equação geral, ó, para a máquina de corrente contínua, ó, com excitação separada, ó, da velocidade mecânica da máquina, né, em radianos por segundo, em função do torque, que é VA sobre Ka vezes Φ menos RA sobre Ka vezes Φ ao quadrado vezes T. Aqui, ó, nesse caso, ó, ele vai controlar a velocidade colocando, ó, em série com resistência da armadura, ó, uma resistência externa. Então, a fórmula fica assim, ó, RA mais RAE, a resistência externa ao circuito da armadura. Certo? E vou controlar a velocidade mexendo nesse resistor aqui, ó, que pode ir de 0 a 10. Então, essa daqui fica sendo a fórmula da velocidade mecânica. Só que no enunciado do exercício, vamos voltar lá, ó, ele pede o quê? Ó, o valor do torque na partida da máquina. Então, anotem aí, ó. Quando a máquina, né, no instante da partida da máquina, a velocidade dela é quanto? No instante da partida da máquina, a velocidade do motor é 0. Certo? A velocidade vai ser 0. Então, eu vou jogar 0 nessa fórmula aqui. Vou jogar 0 na fórmula. Então, vai ficar 0 é igual a VA sobre Ka vezes Φ menos RA mais RAE sobre Ka vezes Φ ao quadrado vezes o torque de partida, né? Porque se a velocidade é 0, eu estou calculando o torque de partida da máquina, o TP. E aqui eu vou isolar o TP, né? Porque é o que ele pergunta, né? Vai ficar, né? VA sobre Ka vezes Φ é igual a RA mais RAE sobre Ka vezes Φ ao quadrado vezes TP. Corta aqui com o quadrado, ó. Vai ficar VA igual a RA mais RAE sobre Ka vezes Φ vezes TP. Isola o TP, ó. Passa aqui para cima, vai ficar, ó, Ka vezes Φ vezes VA sobre RA mais RAE. Então, pronto, já tem tudo no enunciado, ó. O Ka vezes Φ deu 0,903. O VA é 50 volts. O RA é 0,05. E aqui a resistência externa pode ir de 0 a 10. Então, ele já pergunta aqui no enunciado, ó. Ele quer, ó, os valores máximo e mínimo do torque de partida. Vocês concordam aqui, ó, que eu vou ter o torque de partida máximo quando eu tiver a resistência externa mínima. É inversamente proporcional. Então, o torque de partida vai ser máximo com a resistência externa mínima. E o torque de partida vai ser mínimo quando eu ajustar o reostato para resistência externa máxima. Certo? Então, é isso aqui, né? O torque de partida máximo é quando a resistência externa for a mínima. E o torque de partida mínimo é quando a resistência externa for a máxima. Certo? Agora é só substituir os valores, né? Vamos lá. Ka vezes Φ, 0,903. O VA é 50, o RA é 0,5. É 0,5. O resistor vai de 0 a 10, né? Então, o valor mínimo aí dele é de 0. Então, fazendo as contas aí, ó, o torque de partida máximo da máquina vai ser de 90,3 Newton vezes metro. Já o torque de partida mínimo vai ocorrer quando a resistência externa for máxima, ó, 10 ohms. Fazendo os cálculos aí, eu vou ter, ó, um torque de partida mínimo de 4,3 newtons vezes metro.
certo? Dúvidas aí nesse exercício? Quer que volte algum ponto? Por que 10 ohms? Porque 10 ohms está no enunciado, ó. Aqui, ó, vamos voltar lá. A resistência da armadura, aqui, a resistência externa varia de 0 a 10. Então, você pode ajustar esse resistor, ó, externo ao circuito da armadura, que foi colocado aí no motor, entre 0 e 10. Então, você tem, ó, o valor mínimo é 0, o valor máximo é 10. Entendeu? Aqui, ó, o valor mínimo do resistor é 0, o valor máximo do resistor é 10. Podemos passar para o próximo? Pode. Então, vamos lá. Exercício número 3. Um motor elétrico de 10 HP. Quanto que vale um HP? 733. 746. 46. O cavalo é... Anotem aí, ó. Um cavalo é 736 watts. E um HP é 746 watts. Carregado completamente, fornece uma saída de 120 volts em corrente alternada para um alternador que libera 6,5 kW para um sistema de iluminação distante. Se as perdas na linha de transmissão forem de 300 watts, qual é a perda aproximada no alternador? E qual a eficiência do alternador? Então, vamos lá. Lembrando aí o que é alternador? Ele já fez o resumo. Um gerador de corrente alternada, né? Um alternador é um gerador de corrente alternada. Então, vamos pegar os dados do problema aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é um modelo de um motogerador, né? Aqui está o motor, aqui o gerador, no caso aí do problema, que vai fornecer energia para um sistema de iluminação. Aqui, ó, vamos ver aqui. Então, aqui a gente tem um motor, né? A saída do motor é mecânica, que é igual à entrada do gerador, né? O gerador é uma máquina que recebe energia mecânica, você vai girar a máquina e vai sair energia elétrica para alimentar o sistema de iluminação. Para isso, você tem que transmitir a energia para uma linha de transmissão. É o esquema. Então, vamos lá. Ó. A potência de saída do motor, ele já diz que é de 10 HP. Né? A potência do sistema de iluminação é de 6,5 kW. Né? Corrige aqui, ó, não tem esse K aqui, não. E a potência da linha e a perda na linha de transmissão é de 300 watts. Certo? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, vamos passar, ó, de HP para watt, ó. 1 HP é 746 watts, que dá 0,746 kW, né? Passando de watt para quilowatt. Então, a potência de saída do motor, ó, é de 7,46 kW. É a mesma potência de saída do motor do exemplo número 1, né? Que é também de 10 HP, né? Então, a potência que sai aqui do motor, ó, é aquela. Que é o quê? A potência de entrada do gerador. A potência de saída do motor é a potência de entrada do gerador, no sistema no grupo moto-gerador. Então, ó, a potência de entrada do gerador vai ser de 7,46 kW. Ele quer saber qual é a eficiência do gerador. Então, para isso, eu tenho que saber qual é a potência de saída. Certo? Outra coisa que vamos passar tudo para quilowatts, né? A linha de transmissão, ó, tem uma perda de 300 watts, então 0,3 kW. O gerador, ele tem que dar conta do sistema de iluminação, mas também ele tem que dar conta, ó, da perda da linha. Então, você tem que somar, ó, 6,5 kW com 0,3 kW. Ó. Então, a potência de saída do gerador, ó, vai ser a potência que é demandada pelo sistema de iluminação mais as perdas na linha de transmissão. Então, vai dar 6,5 mais 0,3 vai dar 6,8 kW. Então, ó, tá entrando quanto, ó, na máquina? Tá entrando 7,46, que tá saindo para o sistema, mais a linha 6,8.
Então, as perdas na máquina vão ser de quanto? Ó? 7,46 menos 6,8. Vai dar 0,66 kW, ó, 660 watts, ó, as perdas dentro do gerador. O rendimento é o quê? A saída sobre a entrada. Ó. A saída é de 6,8 kW e a entrada 7,46. Fazendo as contas aí, ó, 6,8 dividido por 7,46 dá 0,9115. Então, dá em porcentagem a 91,15%. Essa daqui é a eficiência do gerador. Certo? Dúvidas aí? Alguém tem alguma dúvida? Quer que volte algum ponto aí do exercício? Não, até aqui tá de boa, Leandro. Esse exercício aí é bom, viu? Esse aqui é bom. Esse exercício é bom, né? Ele explica muitos conceitos importantes aí de máquinas. Certo? Então, vamos lá. Exercício número 4. Um motor síncrono que apresenta uma entrada de 500 kW é adicionado a um sistema que já possui uma carga de 800 kW para um FP de 80% indutivo. Vamos relembrar agora de circuitos elétricos 2, né? FP é o que? É o fator de potência. Qual será a carga do novo sistema em quilowatts, em kVA, e qual o fator de potência se o novo motor estiver funcionando com um fator de potência de, aí na letra A, 85% indutivo, na letra B, 100% e na letra C, 85% capacitivo. Então, vamos analisar isso aqui, ó. Vamos lembrar lá de circuitos 2, né? Então, a gente tem um sistema que já tem 800 kW de potência, né? E vai ser adicionado a esse sistema, né, provavelmente uma indústria, um motor de 500 kW, certo? E ele quer saber, ó, qual que vai ser a carga do novo sistema, né, com o motor adicionado. O motor síncrono, qual é a característica dele? Ó? Ele gira, ó, na velocidade de sincronismo. Para ele girar, ó, na velocidade síncrona, ele precisa de uma excitatriz. E essa excitatriz aqui, ela pode ser regulada. Dependendo da regulação, né, da excitatriz, você pode ter um motor funcionando sob 3 características. Ó. Ele pode ser indutivo, né, com fator de potência indutivo, que é atrasado. Pode funcionar, ó, com um fator de potência de 100% igual a 1, ou pode funcionar como uma carga capacitiva, ó, com fator de potência adiantado, certo? Então, vamos relembrar aqui, ó. Então, esse tipo de máquina, ele pode ser indutivo, 100% ou capacitivo. Vamos lembrar aqui do triângulo de potência, ó. Então, a gente tem 3 potências, né, em corrente alternada, a ativa, que é em watts, a reativa, volt-ampere reativo, e a aparente, que é o VA, que é o S, né? A ativa é o P, a reativa é o Q, e a aparente é o S. Se eu tenho a potência ativa aqui em watts, para passar para a potência aparente, ó, é só dividir pelo fator de potência. E para encontrar a potência reativa, é só multiplicar pela tangente do arco cosseno do fator de potência. E para fazer a soma, ó, o que eu posso fazer? Ó? A potência ativa eu posso somar. Ó. Então, a potência ativa total é a soma das potências ativas. As reativas também eu posso somar. Ó. Tá tudo na vertical. Somatório das reativas. Já a aparente, ó, o valor em VA, ó, eu tenho que usar Pitágoras. Ó. É o PT ao quadrado mais o QT ao quadrado. E o fator de potência total é a potência total ativa dividido pela potência aparente total. Potência total aparente. Certo? Quem lembra lá das aulas, esse aqui é de circuitos 2, né? Vamos lembrar aí, ó, dessa parte do triângulo. Isso aí também é bastante importante. Vamos lá. Primeira coisa, ó, vamos começar aí com a instalação original. O que ele diz? Que a gente tem, ó,
na instalação original, uma carga de 800 kW. Então, a potência da instalação original é de 800 kW. Ó. A potência ativa em watts é esse valor na horizontal aqui. E o fator de potência é de 0,8 indutivo. Se é indutivo, ó, a seta é para baixo. Certo? Agora, com esses dois valores aqui, eu consigo encontrar os outros, ó, dados do triângulo. Quanto que é a potência reativa? É só pegar a potência ativa, 800, e multiplicar pela tangente do arco cosseno do fator de potência, 0,8. Então, a reativa vai ser de 600 kVAr, ó, kVA reativo. Para achar a aparente, é só pegar o quê? Ó? A potência ativa e dividir pelo fator de potência. Ó, vai dar 1000 kVA. Então, esse daqui é o triângulo da instalação original. Agora, eu vou acrescentar o motor síncrono. Na letra A, ele quer que o motor seja indutivo. Então, é um triângulo também, ó, com a vertical para baixo. É atrasado, certo? De 500 kW, com fator de potência de 0,85 indutivo, ó. Então, para baixo. Então, vamos fechar esse triângulo aqui, ó. Então, para achar a reativa, o que que eu faço? Pego a potência ativa, 500, e multiplico pela tangente do arco cosseno do fator de potência, 0,85. Vai dar 309,87 kVA reativa. E para achar a aparente, ó, é só pegar a ativa, 500, e dividir por 0,85, ó, 588,24 kVA. Para finalizar o exercício, ó, agora eu vou somar os dois triângulos. Agora a instalação final, né? A ativa eu posso somar, ó. Tá vendo? Tá tudo na horizontal, ó. 800 kW mais 500 kW, eu vou encontrar, ó, uma instalação final com 1.300 kW de potência. Ele tinha originalmente 800 kW, adicionou um motor de 500, deu 1.300 no final. Agora aqui, ó, eu tinha de reativa, indutiva, ó, atrasada, 600. E aqui eu estou adicionando mais uma carga indutiva, ó, de 309,87. Então, a reativa total, ó, as duas estão na vertical, ó, então eu posso somar também, ó. Vai ser de 909,87 kVA reativo. Agora, como o triângulo de potência é um triângulo retângulo, ó, eu consigo calcular aqui, ó, a aparente, ó, usando Pitágoras. Ó. Então, a aparente da final vai ser 1.300 ao quadrado mais 909,87 ao quadrado, que vai dar 1.586,78 kVA. Para finalizar, ó, o fator de potência da instalação final vai ser o quê? Ó, a ativa, 1.300, dividido pela aparente, 1.586,78. Vou ter um fator de potência de 0,8193 indutivo. Certo? Lembraram disso aí? Dessa parte do triângulo de potência? Alguém lembra? Instalação industrial paga multa por fator de potência. Alguém lembra qual que é o valor? A partir de que valor não paga mais multa? 0,92. 0,92. Exatamente. Lembraram aí? Então, ó, Sim. vou dar um tempinho aí para vocês, uns 5 minutinhos, para vocês fazerem a letra B e a letra C. Ó. Na letra B, ele quer que o fator de potência do motor síncrono seja igual a 1. E na letra C, que o fator de potência do motor síncrono seja igual a 0,85 capacitivo. Então, na letra B, ele tem que ser igual a 1, e na letra C, ele vai ter que ser esse valor aqui capacitivo. Certo? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem.
Voltei, pessoal. Fizeram? Alguém fez? Alguém achou aí o fator de potência quando... Fator de potência da instalação final? Alguém encontrou aí o fator de potência da instalação final quando o fator de potência do motor síncrono é igual a 1? Para conferir o resultado. Conseguiram fazer? Ainda não. Ainda não? Vou corrigir aqui, então. Vamos ver aí onde que foi o problema. A instalação original, ela continua a mesma, né? 800 kW com fator de potência 0,8 indutivo é o mesmo triângulo. Já o motor síncrono agora, ó, ele só tem a parte ativa. Por quê? Ó? Quando o fator de potência é igual a 1, ó, você só tem a componente ativa. Por quê? Ó? Se você jogar aqui, ó, 500 vezes a tangente do arco cosseno de 1 vai dar 0. Né? A tangente do arco cosseno de 1 é 0. Então, o fator de potência, quando é 100%, não tem reativo. Ó, não tem parte reativa, não tem a vertical, ele só tem a horizontal. Então, aqui, ó, o que vai ser a instalação final? Ó? Somos ativos, 800 mais 500, 1.300. O reativo só tem lá o da inicial, né, 600. E agora a potência aparente, ó, passa para 1.471,38. Ó. Então, o fator de potência da final, ó, 1.300 sobre 1.431,78 vai dar 0,9080. Ele é ainda indutivo, ó, mas olha, percebam aqui que ele melhorou, ó, da anterior. Ó. A anterior estava em 0,8193. Aqui, a hora que você passou o motor síncrono, ó, um fator de potência de 1, ela melhorou para 0,9080. E na letra C, ele pede o quê? Ó? Que o motor tenha 0,85 capacitivo. Ó. Vamos lá, ó, na letra C. A instalação original é a mesma, ó, 800 kW com 0,80 indutivo. Só que agora o motor vai ter o quê? Ó? Uma característica capacitiva. Ó. Aqui, ó, a seta vai estar para cima, ó, na vertical, ó, na reativa. É de 500 kW, continua sendo de 500 kW, é o mesmo motor, só que agora, ó, ele é 0,85 capacitivo, ó, para cima. Ó. Então vai dar um reativo de 309,87 capacitivo. Aparente, 588,24. E agora o que acontece? Ó, se eu tenho 600 para baixo, e agora eu tenho 309,87 para cima, ó, eu vou ter o quê? Ó? Continua para baixo, porque 600 é maior que 309,87, só que agora num valor de 290,13, ó, você vai subtrair. Então, eu tenho uma ativa de 1.300, uma reativa de 290,13, ó, aparente, ó, demanda bem menos que as outras, ó, 1.331,98, e olha o fator de potência. 1.300 dividido por 1.331,98, 0,9760. Ó. Nessa situação, ó, ele não paga mais multa. Ó. Repara aqui, ó, quando o fator era 1, 0,9080. Quando o fator era 0,85 indutivo, 0,8193. Quando você passou para 0,85 capacitivo, o fator de potência foi 0,9760. Excelente o fator de potência. Então, isso aí é uma das vantagens da máquina síncrona, do motor síncrono. Né? Desse motor aqui. É o mesmo motor, certo? No caso aí do problema, né? De 500 kW. E você altera o fator de potência nele só regulando a excitatriz da máquina. Certo? Só fazendo a regulagem da excitatriz. Então, você pode corrigir, isso é uma vantagem do motor síncrono. Você pode corrigir o fator de potência alterando aqui, ó, a excitação do campo do motor síncrono, certo? Ele funciona ou como uma carga indutiva, ou com um fator de potência de 100%, que é 1, ou como uma carga capacitiva, certo? Dúvidas aí nesse problema? Alguma pergunta? Não? Então agora vamos resolver os exercícios da lista, certo? Vamos resolver aquele exercício daquela lista que eu passei lá no início das aulas para vocês, certo? O último dos exercícios da lista é o que está na prova, né? Então a gente já está chegando lá no exercício da prova.
Vamos lembrar aí, ó. Exercício número 5, é a questão 13 da lista, ó. Uma questão de concurso aí, ó. Assinale a opção que apresenta corretamente, em RPM, rotações por minuto, a velocidade mecânica do rotor de uma máquina síncrona ideal que tenha 90 polos e gere uma tensão senoidal de 60 Hz. E aí tá as alternativas. Alguém já tinha feito essa questão? Alguém tinha mexido nela? Quando da lista? Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui os dados, né? Ele quer a velocidade mecânica do rotor da máquina. Ela tem 90 polos e a frequência é de 60 Hz. Como que eu faço para achar a velocidade síncrona? Se é uma máquina síncrona, né? Um motor síncrono, a velocidade do eixo do motor é a velocidade síncrona. Quem fez o resumo? Ó, qual que é a fórmula aí da velocidade síncrona? Vocês lembram? Gente, tem alguém na sala de aula? Tem sim. Tem? Qual que é a fórmula aí da velocidade síncrona? Vocês lembram? 120 Exatamente. sobre P. 120 vezes a frequência sobre P. Exatamente. Uma das fórmulas mais importantes aí, né? Dessa parte aí de máquinas. 120 vezes a frequência sobre P. No enunciado do exercício, a frequência é de 60, são 90 polos. Então, a velocidade síncrona deu quanto? Fazendo as contas aí. 120 vezes 60 sobre 90. 180 rotações por minuto. É isso. Então, ó, letra C, ó. Questão do CESP aí, ó. Da Polícia Científica de Pernambuco. Aí uma aqui, ó, bem próximo da gente, ó. Quem for prestar concurso, ó, da FGV, ó. Tribunal de Justiça de Goiás, ó. Engenheiro Eletricista, ó, 2014. Então, vamos lá, questão número, exercício 6, né? A questão 14 da lista. Vamos lá. O número de polos de um motor de indução alimentado por uma fonte senoidal de 500 Hz, velocidade do rotor de 980 rotações por minuto e escorregamento de 2% é igual a... Então, também, ó, bem simples o exercício, né? Mas você tem que ter as fórmulas em mãos. Então, ele quer o número de polos, ele quer o valor de P, né? A frequência é de 50 Hz, a velocidade do rotor, né, a mecânica lá, de 980 rotações por minuto, né, é um motor de indução, ó. Vamos lembrar aí, ó, o motor de indução, a velocidade é uma velocidade menor que a velocidade síncrona. Né, ele é assíncrono. E o escorregamento é de 2%. Lembrar aí, ó. Ah, coloquei aí para vocês também, ó, o motor de indução, ó, rotor em gaiola, né, as partes principais dele aí. Aqui a gente tem o estator, né? Tá vendo? Ó, o estator. Aqui, ó. O enrolamento do estator, ó. Tá vendo? O enrolamento do campo rotativo, ó. Aqui tá, ó. O enrolamento é um enrolamento trifásico. É ele que faz o quê, ó? Que gera aquele campo magnético rotativo. Né? Então você não tem nenhuma ligação elétrica aqui do estator para o rotor, só que ele induz, né, corrente no rotor e faz ele girar. Ele tem partida própria, é o motor mais utilizado na indústria, né? É o motor mais utilizado de todos, é o motor de indução trifásica. Mais de 90% dos motores são desse tipo aqui. Só que a velocidade dele ele tem sempre uma velocidade menor que a velocidade síncrona. Vamos lembrar aí das fórmulas, né? Ele quer aqui, ó, quantos polos tem esse motor, se a frequência é de 50 Hz e a rotação do rotor é de 980 rotações por minuto. O escorregamento é de 2%. Aqui tem a fórmula do escorregamento, que é a síncrona menos a do rotor dividido pela síncrona, e aqui é a fórmula da síncrona, né, que é 120 vezes a frequência sobre o número de polos. Se eu jogo aqui o escorregamento nessa fórmula e eu tenho a velocidade do rotor, eu consigo descobrir a velocidade síncrona, o NS. Se eu jogo a síncrona aqui, ó, e a frequência, eu consigo descobrir o número de polos.
Certo? Fizeram aí? Descobriram aí a resposta? A, B, C, D ou E? 4, 6, 8, 10 ou 12? Agora é só jogar na fórmula, né? Nas fórmulas. Vamos lá, ó. O escorregamento é 2%, né? 0,02 em decimal. Substituindo aqui, ó, 0,02. O rotor é de 980. Multiplica cruzado aqui, ó, 0,02 NS é igual a NS menos 980. 980, vou passar para lá, ó, NS menos 0,02 NS. 0,98 NS é 980, NS é 980 por 0,98, que vai dar 1000 rotações por minuto. Ó. Essa daqui é a velocidade síncrona. Se é 1000 rotações por minuto assíncrona e a frequência elétrica é de 50 Hz, ó, substituindo aqui, ó, 1000 é igual a 120 vezes 50 sobre P, 1000 é igual a 6.000 sobre P, P é igual a 6.000 sobre 1000, P é igual a 6. Então, o número de polos dessa máquina é de 6. Letra B. Dúvidas aí nesse exemplo? Pode passar para o próximo? Pode. Então, vamos lá. Exercício número 7, ó, é a questão 15 da lista. Ó. Esse exercício, ó, é um exercício do ENAD, ó. ENAD 2019, ó, do ano passado. Vamos lá. Ó. A correta interpretação dos principais valores que caracterizam um motor de indução é essencial tanto na especificação de novos motores, como também para fins de substituição desse motor. Para realizar a análise de desempenho de um motor trifásico de indução, rotor de gaiola, 50 HP, 220 e 380 volts, 60 Hz e 4 polos, o engenheiro responsável teve acesso ao gráfico mostrado a seguir, disponibilizado por um fabricante, em que se apresentam 4 curvas características em função da potência desse motor. Rendimento, que está aqui em vermelho, ó. O fator de potência, que está aqui em verde. O escorregamento, que está aqui, ó, em azul. E a corrente, que está aqui em roxo, ó, em 220 volts. Agora vamos interpretar esse gráfico aí. Ó. E aqui, ó, tá tudo em função do quê? Ó, da potência fornecida em relação à potência nominal. Então vamos lá, ó. Com base nos dados apresentados e assumindo que esse motor é alimentado com tensão e frequência nominal, avalie as afirmações a seguir. Então vamos lá, se é verdadeiro ou falso. 1. Se o motor operar abaixo de 60%, então, ó, um motor operando abaixo de 60%, ó, daqui para a esquerda, de carga nominal, isso implicará em um fator de potência inferior a 0,8. O fator de potência está de que cor? Na cor verde. Então, vamos pegar aqui, ó, operando a 60% e vamos bater lá na curva verde, ó. Né? O fator de potência está de quanto, ó? Está menor que 0,8, ó. Está 0,75, mais ou menos, né? Então, ó, implicará em um fator de potência menor que 0,8? Sim. Sim, né? Todos os valores aqui, ó, antes, abaixo de 60%, está menor que 0,8. Então, a número 1 é verdadeira. Número 2, vamos ver aí, o escorregamento, né? Esse aqui de azul. Essa curva aqui, ó. O escorregamento desse motor sem carga mecânica no seu eixo é de aproximadamente 1. Não. Sem carga mecânica, quanto que é aqui a potência? 0, né? Vamos bater lá na curva, ó. Se for 0, ó, vamos lá no eixo azul, ó. O escorregamento é de quanto? 0, né? 0. Então, essa aqui é falsa. Vamos 3, ó. A corrente do motor sem carga mecânica, então a corrente do motor está aqui de roxo, ó, essa curva aqui. É aproximadamente 1/3 da corrente nominal? Sim. Vamos ver, sem carga mecânica, ó, é 0, né? Então tá aqui mais ou menos em quantos amperes? 40, né? Sem carga mecânica, ó, o motor está funcionando em 40 amperes. E qual que é a corrente nominal?
Quando a corrente é nominal, é porque o valor está em quanto? 100%, ó. Podem anotar aí, ó. O valor nominal é o valor em 100%. Em 100%, a corrente é de quanto? 120. Vamos lá, ó. A corrente do motor sem carga, 40, é 1/3 de 120? 40 é 1/3 de 120? É. Então, a 3 também está verdadeira. Então, aqui A1, A3. Então, aqui já seria a letra C, né? Nas alternativas, ó. 1 e 3, porque não tem como ser as outras. Vamos só ver a última aqui, ó. O motor obtém o maior rendimento na faixa de operação que vai de 80 a 100 da carga. Então, de 80... Aqui o rendimento está em vermelho, né? De 80 a 100, o maior rendimento. Essa daqui tá falsa, ó, porque há muito antes ele já estava nessa faixa. O rendimento máximo, ó, ele começa onde? Mais ou menos aqui, né? Em 60%, ó. Ele chega no rendimento máximo, ó, mais ou menos 95%. 95% de rendimento, né? Essa eu tinha errado na prova. Essa aqui você tinha marcado verdadeira? Tinha, porque eu ia olhar só a partir dos 80 aí, ó. Mas você pode ver que antes do 80 ainda, ela já tá máxima. O gabarito dessa alternativa é letra C. Só a 1 e a 3. Aí, ó, uma questão do ENAD, tá vendo? Certo aí, nessa questão? E agora vamos terminar a aula, né, com esse exercício número 8. E aí eu quero bastante atenção de vocês, porque é esse o exercício que vai caindo, que caiu na prova, né? É o exercício da prova, ó. Certo? Ele estava na lista, né, e também está na prova. Então vamos prestar bastante atenção na resolução desse aí, porque esse é o que vocês vão ter que resolver. Certo? Vamos lá, então. Quando um motor de indução, cujo circuito equivalente é dado na figura a seguir, esse aqui é o circuito equivalente do motor de indução. Quem fez o resumo, ó, se deparou com esse circuito lá na seção 1.2. Certo? Aqui tá. Quando o subíndice é 1, ó, eu tô falando de rotor. Não é isso? E no subíndice 2, eu tô falando de campo. Eu tô falando do campo. Só confirmar isso aqui. Eu tô falando de estator. E o 2 eu tô falando de rotor. Certo? É do estator. E aqui é do rotor. Essa aqui é a parte do circuito. Era o campo magnético rotativo. 1, né? Então, 1 é estator e 2 é rotor. Então, vamos lá. É submetido ao controle de velocidade por meio do controle da frequência, da tensão de alimentação, não somente a velocidade síncrona é afetada, mas também as impedâncias da máquina. Então, ó, ele vai alterar a velocidade do motor de indução controlando a frequência. Você faz isso através de que máquina? Através de que componente? O inversor de frequência. Considere uma máquina de indução com os seguintes valores de resistências e reatâncias em 60 Hz. Então, é a frequência da rede, né? Então, o resistor R1, ó, é 0,1 ohm. A reatância 1 aqui, 0,3, ó, os valores do estator. E os valores do rotor, ó, R2, 0,15, R'2. X'2, 0,4 ohms. E XM, que é uma reatância devida ao magnetismo, é de 30 ohms. Esse motor aqui é de 2 polos. Aí você vai lá no inversor de frequência, ó, e altera de 60 Hz para 30 Hz. Então, se a frequência dessa máquina for alterada para 30, calcule as suas novas impedâncias a seguir. Então, se ela for para 30, quanto que vai ser? Ó? O resistor, a reatância indutiva do estator, o resistor e a reatância indutiva do rotor, e essa reatância aqui, ó, magnética. Certo? É a reatância magnética. Esse aí também, ele é bem simples, mas para fazê-lo, a gente tinha que lembrar lá de circuitos, né? Circuitos, vamos lembrar aqui.
Então, vamos começar aqui, né? Vamos pegar os dados aqui. Então, a frequência, eu vou chamar de frequência elétrica inicial, ó, é de 60 Hz. Então, a resistência, ó, do estator é de 0,1, a reatância 0,3, a resistência do rotor 0,15 e a reatância do rotor 0,4. E a reatância magnética 30 com 2 polos. Esse subíndice 0 aqui é referente ao valor de 60 Hz, o inicial. O que acontece? Se eu altero a frequência, as resistências não alteram, porque elas não dependem da frequência. Mas a reatância altera. Se a gente lembrar lá de circuitos, ó, a reatância indutiva é o que? É ômega vezes L. Ó, X é igual a ômega L. O ômega lá de circuitos é 2πf, ó, então depende da frequência. Se eu isolar aqui, ó, o valor do eu consigo determinar o valor da indutância, que não muda. O X muda, tá vendo? Se eu mudar a frequência. O L é fixo. Se eu isolar aqui, o L vai ser o quê? X dividido por 2πf. Corta esse L aqui, ó, tá? Corta. Isolei, né? Não tem esse L. Certo. Então, aqui eu consigo calcular os valores das indutâncias, ó. Então, quanto que vai ser o valor de L1? É só pegar o X, que é 0,3, e dividido por 2π vezes 60. Aí eu vou descobrir, ó, 2,5 sobre π vezes 10 a menos 3 dá 0,80 mH. Vou fazer isso aqui, ó, para o L2. Só pegar o valor aqui, ó, 0,4 dividido por 2π vezes 60, vai dar 1,06. E o LM, ó, é só pegar esse valor aqui, ó, 30 dividido por 2π vezes 60, que vai dar 79,58. Então, agora eu tenho os valores do indutor, ó, da indutância. Se eu mudar para 30 Hz, é só jogar agora na fórmula da reatância indutiva, ó. Os resistores continuam os mesmos, ó. Agora a frequência elétrica é 30, que é o valor final. A resistência do estator era de 0,1, quando era 60 Hz, e continua 0,1 com 30 Hz. Os resistores não mudam, certo? Então, os valores são os mesmos. Já a reatância indutiva muda porque você está mudando a frequência, ó. Então, X é igual a 2πfL. Então, substituindo aqui, ó, 2π. Agora a frequência é de 30. Substitui lá o valor do indutor. Coloquei aqui em função de π para cortar, ó. Vai dar 0,15. Certo? A resistência R2 continua a mesma, ó, 0,15. Já o X2, ó, vai ser 2π vezes a frequência vezes o indutor, ó. 2π vezes 30, multiplica pelo indutor, vai dar 0,20. M também, ó, 2π vezes a frequência vezes o LM, ó. Só substituindo os valores aí, vai dar 15 ohms. Entenderam aí como que faz esse exercício? Então, primeiro, determina o valor do indutor, que é fixo, o L, né? Aí, com o valor de L, joga na fórmula da reatância, que você consegue achar os valores de X, agora com a nova frequência. Entenderam? Sim. Volta esse exercício aí de novo, professor, só para a gente focar uma coisa. Vamos lá, ó, lembrar lá de circuitos 2, lembra? Quando eu mudo a frequência para mudar a velocidade do motor, ó, os resistores não mudam, porque o resistor não depende da frequência. Agora, a reatância muda, ó. O X muda por quê? Ó, tá vendo? Ó, dentro da fórmula do X você tem a frequência. Então, quando é 60, ó, o X1 valia 0,3. Quando ele passou para 30, ó, ele foi para 0,15. Tá vendo? Ó? O X2 valia 0,4. Quando passou para 30, ele vai para 0,2. E valia 30. Quando passa para 30, ele passa para 15. Tá vendo? Então, o X muda. Os R's não mudam. Antes e depois continuam os mesmos. Para calcular o X, o novo X, eu tenho que calcular o L. Porque ele me deu no enunciado os valores de X. Para calcular o L, é só pegar X dividido por 2π vezes a frequência. Não tem esse L aqui, ó. Isso que eu tenho que corrigir no slide. Certo? Aí eu consigo descobrir, ó, o L1,
o L2 e o LM, eles são fixos. Né? Agora, com o valor de L, ó, jogando na fórmula da reatância, eu consigo descobrir as novas reatâncias, porque agora a frequência é 30. Antes ela era 60, agora ela é 30. Aí, jogando na fórmula, X1 dá 0,15, os resistores não mudam, X2 dá 0,20 e XM dá 15. Entender? É só usar a fórmula. A fórmula desse então os resistores não mudam. O resistor não. A pergunta do resistor. O resistor não muda, é o mesmo valor. E a única fórmula que eu preciso é X é igual a 2πfL. É isso mesmo. O que muda é só a reatância. Só a reatância. Se você muda a frequência, muda a velocidade do motor, né? A gente sabe que o inversor de frequência você vai mudar a velocidade. E a reatância interna muda. Agora, olha aqui, só pra gente finalizar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, uma forma geral, ó. O valor inicial da reatância, ó, X0, é 2πf0L, né? Que é 60 Hz. E o final é 2πfEL. É isso, que é o valor final. Se eu fizer uma comparação dos dois, ó, que é o que eu quero, né? X sobre X0, ó. X sobre X0 vai ficar, ó, 2πfEL e 2πfE0L, que é a mesma indutância. Eu posso cortar, ó, o 2π com 2π, o L com L. Vai ficar X sobre X0 igual a FE sobre FE0. Se eu isolar o X, ó, vai ficar quanto? Ó? X é igual a FE sobre FE0 vezes X0. Então, você nem precisa descobrir o valor do indutor nesse problema, ó. O X final vai ser o quê? Ó? A frequência final dividido pela frequência inicial vezes o X inicial. Cada um de vocês tem um valor aí, ó. No caso desse problema, ó, o valor final era 30. E o inicial é quanto? 20. Então, vai ficar, ó, 30. O inicial é 60, né? 30 sobre 60. Então, os valores finais de X, ó, é a metade do inicial. Repara para vocês verem, ó, quando a gente fez a conta. O X inicial é 0,3. O X final, 0,15. O X inicial aqui, ó, do rotor, 0,4. O final, 0,2. O X é de magnetismo, 30. Inicial. O final, 15. Então, o X1 é o que, professor? É a armadura? O X1 é estator. E o X2 é rotor. Professor, qual o caso que vai ter essa relação aí que você passou? Que vai ser sempre a metade do inicial? Não. É pro exercício? É pro exercício. A fórmula geral é essa daqui, ó. Aham, foi o que a gente viu. Ah, tá. A fórmula geral é essa. Porque acho que todos os alunos é 60 Hz, né? A inicial. Mas a final, cada aluno muda. Cada aluno tem um valor final de frequência, não tem? No caso do meu exercício, é 30. Então, ó, vai dar 30 sobre 60, dá 1 sobre 2. Entendi. Aqui, ó, o exercício é só isso. Se você usar essa fórmula aqui, você já mata o exercício. Entendeu? Nem sempre precisa calcular a indutância, ó. Que é só, no meu caso aqui, 0,3 sobre 2, 0,15, 0,4 sobre 2, 0,2 e 30 sobre 2, 15. Entenderam? De jeito aí fica fácil, mano. Sim. Agora, eu dei o segredo aí do exercício para vocês. Certo? Esse exercício aí que tá na prova. Certo? Dúvidas aí nesse exercício? Acho que não, né? Acho que agora ficou bem explicado, né? Já acabou? Pessoal, o que eu tinha preparado para a aula de hoje era isso, né? Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui lá no início. Pode perguntar. É do exercício? Ou não? Vou voltar lá no início da aula, nos informativos, ó, reforçando, ó, os resumos. Várias pessoas já me mandaram os resumos. Algumas também já estão me mandando as provas, já estou corrigindo. Os resumos, valendo 1000 pontos, né?
das unidades 1 e 2. A data ficou para o dia 23. Lá no início eu tinha passado dia 26, mas eu tenho que lançar as notas no dia 24. Então vocês têm que mandar tudo até quinta-feira. Ô, A Leandro, prova também, ó, até dia 23. Porque o lançamento das notas tem que ser no dia 24. Pode perguntar. coloca da fórmula lá que cada um é, o rotor, estator. Do último exercício? Isso. Vamos voltar lá. Professor, antes de finalizar, o senhor fala sobre o XM de novo, tá? O XM é a reatância de magnetismo, é uma espécie de perda, entendeu? Tem que ter aqui. Tem que estar. Tá, para mim achar ele. É do mesmo jeito. Você acha o L de magnetismo e joga na fórmula. Olha lá, ó. Ele é 30, não é? Como na minha relação é metade, então o valor final é 15. Ok. Certo? É do mesmo jeito dos outros. Pessoal, nessa daí, ó, volta. Esse 2,5 sobre π vezes 10 a terceira é da fórmula? Eu só deixei o pi aqui, foi só uma forma para não sujar muito a resposta, para jogar aqui, tá vendo? Porque eu cortava pi com pi, ó. Ah, tá. Tá vendo? Mas se 2,5 você jogar o... é da fórmula? Não, é da conta. Entendeu? É o valor de L? É 0,3 dividido por 2π vezes 60. Se você fizer essa conta na calculadora, dá 0,80 mili. Ah, Eu só deixei nesse formato para jogar na fórmula, para ficar uma coisa sem o pi, entendeu? Tá. Mas vai dar o mesmo resultado se você jogar. Eu só fiz isso aí para... Beleza. Entendeu? Anota aí, ó, quem que pediu, ó. R é resistência, X é reatância indutiva. Anota aí, ó, do circuito. X é a reatância indutiva. O subíndice 1, que aparece aí no circuito, ó, é estator. Então, R1 é a resistência do estator, X1 é a reatância indutiva do estator. O índice 2 aqui, ó, é rotor. Ó, então, X'2, ó, é a reatância indutiva do rotor e R'2 é a resistência do rotor. O S que aparece aqui é o escorregamento, ó, que a gente já falou dele. O XM, ó, é a reatância magnética. M vem de magnético. E aqui tem as correntes, ó. I1 é a corrente no estator, I2 é a corrente no rotor e M é a corrente magnética. Anotaram? Anotaram aí? Sim. Anotou. Então é isso. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Entenderam esse último aí, que é o que caiu na prova, né? Sim. Dúvidas Professor, aí? sobre essa lista de questão da prova, vai estar disponível que dia para a gente poder fazer? Ela já está disponível, desde a semana passada, eu deixei no AVA. Não, mas eu falo que vai ser a prova? Aqui vai ser a prova, Tá. atividade avaliativa da primeira VA. E eu também mandei, você está no grupo de WhatsApp? Tô. Eu também mandei no grupo todo, olha lá no grupo, tem as provas de todos as matérias que eu dou aula. Tem que ver que grupo seria esse, porque assim, realmente eu não vi não, mas eu vou olhar aqui, obrigado. Tá bom? Pessoal, tudo, a apresentação da aula, a aula gravada, a hora que terminar, a hora que eu paro a gravação, né, eu já disponibilizo essa aula gravada, e as atividades avaliativas, tudo eu estou postando no AVA, na aula da unidade 1, seção 1.1, na primeira. Se vocês entrarem lá, vai estar tudo lá. Todas as aulas, as atividades, certo? Só a lista
que eu postei na sessão 2.3, unidade 2, sessão 2.3, que foi lá no início, antes dessas aulas ao vivo, né? Então ficou lá no AVO, nas sessões do dia da aula, certo? Só mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? O que eu tinha preparado para a aula de hoje era isso, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar a aula, né? Ô, Neander, eu só fiquei com a dúvida aqui, até que dia é o trabalho? Pessoal, ó, anotem aí, ó. Trabalho e prova. 23/4. No dia 23/4. Por quê? Porque esse dia é quinta-feira da semana que vem. Porque no dia 24 tem que lançar as notas. Achei que ia ter uma no dia de sua aula, no dia 23, com outros valores. Não, é essa daí. Entendeu? Então vocês têm tempo para fazer. Tá muito simples. Essa prova não é nenhuma prova, né, gente? É um trabalho, né? É um trabalho muito simples, né? E se você faz o resumo, aqui, ó. Né? Essa daqui é aquela estilo de prova, né? Tem as 10 questões, 6 questões objetivas, né? Você fez o resumo, você responde isso aqui. E como é a mesma para todo mundo, né? Vocês debatam entre si, porque esses textos aqui estão no livro do AVA. Eu tirei do livro do AVA exatamente igual. Então, é só você encontrar onde está no texto que você acha a resposta certa. Essa daqui eu acabei de resolver, né? Essa daqui também eu acabei de resolver. Aí cada aluno tem o seu valor. Tranquilo. Você preenche aí, ó, o cartão resposta e me envia. Certo? Então, pessoal, vou parar a gravação aqui da aula. Mais alguma pergunta? Já pode finalizar a aula? Boa noite pra vocês. Boa noite. Bom feriado.